Eu acho engraçado quando esses religiosos vêm alegar, vomitar esse tipo de argumento, de falar, quem faz o mal, quem rouba, quem mata, quem estupra, não é Deus, é o homem. Eu adoro quando o religioso vem vomitar esse tipo de argumento. E eu vou provar através desse vídeo que o Deus, ele é sim responsável pelo mal que existe no mundo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que os vírus, as bactérias, sabe aqueles bichinhos que ficam no chão, sabe as doenças, os vírus, o próprio corpo humano que é vulnerável a várias doenças, sabe quem deu esse corpo? Deus. Exatamente, foi Deus que te deu um corpo cheio de bactérias, porque as doenças, elas existem há milênios, não foi o homem que criou os vírus e as bactérias, os doenças, foi Deus. Quem criou a própria morte, o fato do homem não ser imortal, responsável por isso? Deus também, ou seja, quem faz o mal é Deus, sim. Agora o mal que o homem faz foi planejado por Deus também. Porque se o homem mata, o homem rouba, é com a permissão de Deus. Porque se Deus, ele não tem concorrentes, ninguém pode com ele, ele é onipotente. Então, o que o homem pode fazer que Deus não pode impedir? Aliás, os homens maus é o próprio Deus que criou. Porque se Deus, ele criou todas as coisas, criou a natureza, criou o mundo, então ele também criou os bandidos, os assassinos, e hoje deixa eles fazer maldade. Ou será que quando um bandido vai assaltar um banco, cai um raio do céu e o bandido é pulverizado? Não, o homem sempre conseguiu completar suas maldades. Ou seja, nem por isso apareceu um Deus para impedir. Ou seja, Deus, ele pode até não ter participado do crime, mas ele é cúmplice, ele ajudou, ele permitiu e também planejou, porque ele criou esses criminosos, mesmo sabendo daquilo que eles fariam. Mesmo Deus, ao criar um bandido, ele já sabe se o bandido vai ser bom ou se ele vai ser mau. Ou seja, Deus, ele planejou o crime, e não só planejou, como também criou os assassinos, e vai se falar que você ainda acha que Deus não tem nada a ver com isso? A lei de Deus também é exterminar com o capitalismo, né? Porque se Deus quiser, ele entrega uma inteligência artificial que transforma texto em coisas materiais, como casa, comida, claro, com restrição, claro, para a pessoa não fazer maldade. Eu não estou falando aqui de dar poder para o homem fazer tudo o que ele quer. Eu estou falando que Deus poderia dar uma inteligência artificial para o homem criar coisas? Sim. Com restrição? Sim, porque se desse poder total para o homem iria usar esse poder para o mal, mas a intenção não é simplesmente só ajudar o homem, não é? Caso o homem tentasse usar essa inteligência artificial para criar armas ou criar coisas ruins, ele seria detido, né? Seria impedido ou nem iria conseguir completar. Mas se Deus quiser, ele entrega sim uma inteligência artificial que transforma texto em coisas materiais, como comida, água, suco, televisão, celular, tudo isso era para ser de graça, seu trouxa. E você não ia precisar pagar por nada. Porque se Deus, ele é de fato onipotente, então significa que ele pode inventar qualquer coisa. E se ele pode inventar qualquer coisa, ele também pode inventar uma inteligência que crie coisas e o homem não ia precisar trabalhar. O mundo não teria crime, porque se o homem fosse tentar matar, roubar, ele não iria conseguir. Aliás, se o indivíduo fosse ser mal mesmo, perverso, o indivíduo nem estaria na existência, seria automaticamente apagado da existência. Então, quem faz o mal é sim Deus. Deus, ele é responsável pelo mal que existe no mundo, sim, porque ao ele criar esses homens maus, já sabendo do que eles fariam, e não impede, deixa o homem fazer maldade, cria esses homens maus, já sabendo do que eles vão fazer, e mesmo assim cria e não impede, então ele planejou sim, ele planejou por trás dos panos, porque tem sempre o dedinho enfiado de Deus no meio. Então, se Deus quiser, se ele de fato é onipotente, a própria palavra diz onipotente, que pode todas as coisas. Então, se ele pode todas as coisas, então ele também pode exterminar com as doenças, com os crimes, pode acabar com o capitalismo,
pode acabar com as doenças, pode acabar com o crime, pode transformar a terra num paraíso completo. Mas não, prefere ver o homem sofrer, o homem se fuder, entende? Então para de usar essa porra desse argumento de ficar falando que o homem é responsável pelo mal que existe no mundo. Isso é mentira. Quem criou os vírus, as bactérias, as doenças não foi o homem, foi Deus. E mesmo que o homem tivesse criado, tudo que o homem faz é com a permissão de Deus, pois o homem não pode fazer nada que Deus não queira. Se Deus ele permitiu uma criança ser estuprada, é da vontade dele, pois quem controla a própria realidade é ele. Quem criou os bandidos foi ele. Então quem tem a responsabilidade de deter, quem é o responsável também? Tudo que o homem faz de errado é com a permissão de Deus. Ou seja, Deus ele é responsável pelo mal no mundo, sim. Quem fala isso é mentiroso e canalha e tá tentando te usar esse argumento fajuto para te enganar. E infelizmente tem pessoas que ainda utilizam esse tipo de argumento de asneira.